Esta conversa criativa em torno dos desafios da animação turística no interior integra o nosso programa de incubação da CRIAR e é a terceira conversa que realizamos este ano. Desta vez dedicado a um tema que consideramos determinante, tanto para os nossos incubados que têm muitos projetos ligados de forma direta ou indireta à área do turismo em territórios de baixa densidade, uma vez que os polos de incubação da CRIAR estão precisamente localizados em Querença, Touro, Alte e Alcotim e para além disso consideramos que seria de veras útil a discussão deste tema juntamente com a significativa massa crítica de empresas de animação turística e de agências de viagens que estão inevitavelmente a sentir o impacto da atual pandemia nos seus negócios. Foi precisamente nesse contexto que desafiámos o nosso cooperador e empresário João Ministro, da agência de viagens Proactive Tour, uma empresa que é consultora e operadora turística especializada em ecoturismo, turismo criativo e desenvolvimento local. E o João Ministro é um profissional bastante reconhecido a nível regional e que ao longo dos seus mais de 20 anos de carreira tem vindo a desenvolver várias redes de trabalho, não só nacionais mas internacionais, e por isso estamos ansiosos pela partilha da sua apresentação. Agora faz sentido pensar um pouco o que é que vai acontecer e sobretudo para este território, não é? Como eu vos disse no início, de facto o interior do Algarve, que é um território que eu trabalho há mais de 20 anos em muitos projetos, portanto, para quem não sabe, muitos de vós já me conhecem, sabem que eu estive a trabalhar em projetos como a Via Algarviana, portanto fui o coordenador do princípio do projeto da Via Algarviana, depois trabalhei em projetos relacionados com a observação de aves, trabalhámos com projetos na altura na Associação Almargem em projetos ligados ao ecoturismo no interior e, portanto, faço parte, portanto, como a Sara referiu, sou um dos cooperadores da cooperativa e também estamos envolvidos em alguns eventos como o Festival de Caminhadas do Homem-Chial. Portanto, o interior é algo que conheço bastante bem e por isso, enfim, é natural que veja aqui oportunidades e no fundo alguns são óbvios, não é? E que vão muito ao encontro disto que estava a falar há pouco, daquilo que serão as tendências e as motivações das pessoas. Só talvez para vos explicar um pouco isto e resumir de uma forma muito rápida a questão do interior. Portanto, o Algarve, para quem não sabe ou para quem não conhece o Algarve, uma grande parte do Algarve é protegido. Eu posso-vos mostrar aqui um mapa muito rápido. Este é um mapa da Via Algarviana, que tem o traçado da Via Algarviana, mas o objetivo deste mapa é mostrar-vos todas as partes coloridas, são áreas naturais classificadas. Falta aqui a Rio Formosa e Castro Marim, mas este é um mapa do interior. E, portanto, nós temos as zonas incluídas na Rede Natura 2000, Monchique, Serra do Caldeirão, Guadiana, Vascão, Costa Vicentina. Temos sítios classificados como a Rocha da Pena e Fonte da Bonema no Conselho de Olé, e temos sítios como aqui o Ribeiro do Vascão, que é um sítio Ramsar. E, portanto, uma grande parte do interior está incluído em zonas classificadas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, há aqui um reconhecimento internacional de que o património natural do Algarve e do interior é especial. E, de facto, é especial. As zonas como Monchique, Costa Vicentina, Vascão são zonas, e Guadiana são zonas particularmente interessantes ao nível de fauna e flora, ao nível dos habitats, e isso de facto é algo que nós temos que ter em atenção e temos em consideração quando pensamos na atratividade deste território para o turismo, sobretudo o turismo de natureza. O Algarve acaba por ser a região mais rica em termos de biodiversidade de Portugal e uma das mais ricas da Europa, porque o Mediterrâneo de facto é uma zona bastante rica. À parte da questão natural, obviamente há um património cultural muito importante, expresso em atividades artesanais antigas, gastronomia muito especial, a questão das práticas agrícolas antigas, que são ainda elementos muito interessantes naquilo que é a nossa cultura ligada ao mundo rural e florestal. Portanto, há aqui um conjunto de património construído, obviamente, a arquitetura, portanto, tudo isto são fatores muito interessantes do interior que tornam atrativo para, de facto, um tipo de turismo diferente, que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer. E depois também tem, de facto, já um conjunto de infraestruturas de apoio à prática de turismo ativo, como já vos falei, a Via Algarviana, mas outras mais. Portanto, este mapa é um mapa que nós costumamos levar para feiras internacionais e que mostra aqui um pouco as grandes rotas. Portanto, nós temos a Via Algarviana ao centro, depois há a rota de Guadiana junto ao Guadiana, portanto, esta linha vermelha, Guerre 15, que começa a Vila Real Santo António e vai até Mértola.
e depois na costa sudoeste a Rota Vicentina. Portanto, estas 3 grandes rotas, eu diria que são 3 rotas âncora naquilo que tem sido o posicionamento do Algarve, em especial o interior, para a prática de caminhada. Depois há também caminhadas self-guided, que são no fundo pessoas que vão sozinhas, e estamos a falar sobretudo de casais, grupos muito pequeninos de amigos que utilizam a Via Algarviana, a Rota Vicentina e a Rota também do Guadiana, e basicamente utilizam os alojamentos locais e vão fazendo a via ao longo de vários dias, semanas, portanto, desde uma semana até 2 semanas ou 3. Há caminhadas temáticas interpretativas, portanto estamos a falar aqui de caminhadas soft, em que as pessoas no fundo têm com o objetivo de conhecer mais a questão cultural e natural, pequenos grupos ou também pequenos casais, portanto isto no fundo estamos a falar também de um misto de caminhada, mas também de observação da natureza. Depois há um segmento à volta da observação de aves e da flora e da geologia. Dentro destas áreas, as aves é de facto o segmento mais bem desenvolvido, e o Algarve também tem um bom trabalho feito nesta área em termos de promoção. Há um guia de observação de aves no Algarve, que tem tido também bastante saída e procura, e há já mercados muito bem organizados a nível deste tipo de atividade. Depois, obviamente, há todo um conjunto de atividades mais desportivas radicais, nomeadamente o trail running, o enduro, portanto estamos a falar do BTT, que se pratica bastante na zona de Monchique, e também, por exemplo, em São Brás. O cycling e o biking também tem bastante expressão, portanto basta, e há aqui imenso potencial, porque, enfim, alguns de vocês certamente já devem ter visto, eu vejo com muita frequência, cada vez que vou para o interior, pequenas equipas a fazer ciclismo nas estradas do interior, porque são estradas boas, com pouco trânsito e enfim, com desníveis que lhes permite treinar, e é cada vez mais frequente. E depois o BTT, obviamente. Depois há toda aqui uma componente ligada à criatividade, turismo criativo, que começa a emergir lentamente. Nós também trabalhamos nesta área e tem muito a ver com experiências onde as pessoas possam contactar com as tradições, com a gastronomia, a arte, etc. Portanto, as pessoas aqui têm um papel ativo na atividade. Há uma rede internacional de turismo criativo, da qual, por exemplo, a UE faz parte, e nós também aproveitamos um pouco a boleia e estamos inseridos também já contactado com alguns operadores que vendem este tipo de experiências. Turismo cultural, obviamente, no sentido mais lato, de contacto com o património. Depois há, de facto, cada vez mais também parece-me que é uma tendência de crescimento de atividades em que há contemplação, astronomia, meditação, yoga por aí fora. Food tours, algo que está neste momento muito forte a nível mundial, que são os passeios de gastronomia, e portanto também há potencial no interior para desenvolver esse tipo de experiências. E o autocaravanismo, que é algo que eu acho que é particularmente interessante, que obviamente tem estado sujeito a muita discussão, infelizmente, no Algarve, mas ainda há dias vinha um artigo numa revista inglesa a falar que, de facto, com esta questão dos aviões, dos voos, a insegurança, a falta de confiança com a questão de estar em sítios com muita gente, o que vai acontecer é que as pessoas vão localmente viajar utilizando os transportes públicos, mas sobretudo o carro e também o autocaravanismo. E parece-me que tem lógica que isto seja um segmento que vá crescer e que nos próximos tempos, porque de facto as pessoas não estão sujeitas nem a alfândegas, nem a fronteiras, nem a aeroportos, e portanto faz um bocado de sentido que isto seja também um mercado interessante, e que já é no Algarve, apesar de haver muito autocaravanismo selvagem. Portanto, eu só falo aqui do organizado. E, portanto, além destas questões relacionadas com estes vários tipos de atividades, há aqui um outro aspecto mais estratégico que me parece que é fundamental de referir e que, de facto, mostra que o Algarve, o interior, tem aqui um potencial de crescimento no futuro. É que, de facto, cada vez que se fala no Algarve enquanto um destino que se quer posicionar no mercado do turismo sustentável de natureza, o interior surge claramente como o território privilegiado, não é? Obviamente também temos a Rio Formosa e Castro Marim e outros locais no litoral, mas o grande território onde se pode explorar e se pode promover é o interior. E isto vai crescer, isto é um facto, vai crescer, porque de facto a questão do turismo responsável, sustentável, por aí fora, é uma tendência, como já falámos, e vai haver necessidade cada vez mais de mostrar o interior como sendo de facto aquele paraíso, aquele local que não está estragado,
ainda não está muito estreado, atenção, que tem ainda um conjunto de valores que já não se encontram noutros sítios e, portanto, do ponto de vista até estratégico de promoção do Algarve, o interior claramente tem aqui a ganhar. E, por outro lado, como sabem, para quem lida no dia-a-dia com questões do interior, sabe certamente que nos últimos anos a questão do interior tem-se falado imenso na televisão por causa da questão do abandono e da necessidade de apoiar as atividades económicas do interior, da questão da coesão territorial, que é um chavão muito importante, pouco praticado infelizmente, mas que inevitavelmente é algo que vai estar na ordem do dia nos próximos tempos. Próximos tempos, estou a falar nos próximos anos. Portanto, a questão do interior vai estar sempre na ordem do dia, pelos bons ou maus motivos, mas vai estar. E, portanto, significa que quem se instalar no interior, ou quem viver do interior, ou quem conseguir manter-se no interior, parece-me claramente que há de haver sempre aqui algo a favor do interior, seja ao nível da questão da promoção, mas também seja ao nível de apoios. E de facto, neste momento existem vários apoios, enfim, podemos discutir se são bons ou maus, mas há apoios para quem se queira instalar e, sobretudo, quem queira desenvolver projetos nesse território. Obviamente, depois há questões relacionadas com qualidade de vida, mas pronto, vocês saberão isso tão bem quanto eu, porque muitos de vós vivem e trabalham no interior. Enfim, algumas imagens onde de facto destaca esta questão das valências do interior, mas também há, obviamente, obstáculos. Eu não queria deixar de falar aqui de alguns obstáculos, ainda que depois possamos falar melhor nisto, mas de facto ainda há questões muito pertinentes e muito relevantes na questão do posicionamento do interior. E um deles passa logo pelo efeito de blindagem que ainda existe do Algarve, sol e praia. Ou seja, o Algarve, ainda para muita gente, é visto como um destino de sol e praia, e de facto é um destino de sol e praia, mas já começa a ser também um destino para outro tipo de produtos turísticos. E esses outros produtos turísticos têm uma dificuldade em sobressair porque de facto foram e são muitos anos de promoção de sol e praia. E isto, por vezes, é difícil, não é? É um processo que leva tempo, é uma imagem que se tem que desmontar um bocadinho, mas, infelizmente, ainda há um pouco este efeito de blindagem. E, portanto, a promoção turística que a ATA tem feito tem sido bastante construtiva no aspecto de desmontar esta blindagem, mas ainda há. Por outro lado, como sabem, a massa crítica empresarial no interior é muito rarefeita, digamos, é frágil, está muito dispersa, e isso faz com que o lobby que possa haver do interior seja fraco. E esta questão do lobby é importantíssima, porque se não há massa crítica no interior, não há quem esteja a exigir intervenções nesse território. Porque, como sabem, ainda que se fale muito na questão da coesão territorial, o Algarve ainda vive um pouco enfim, é um termo um pouco chato, mas ainda vive um pouco de tintalinhos e, portanto, às vezes não, enfim, ainda há aqui discrepâncias ao nível dos investimentos e da atenção que os territórios merecem. Não havendo lobby, não havendo massa crítica, obviamente que as coisas tornam-se mais complicadas. Os transportes públicos, como saberão, são muito deficitários, para não dizer inexistentes em muitos casos. Isto é um problema, obviamente que porque de facto se quisermos promover um tipo de mobilidade mais alternativa é difícil. Posso-vos dizer que outra coisa que vai acontecer no turismo pós-coronavírus é obviamente a possibilidade de utilização de transportes públicos. Há operadores turísticos que já fazem programas em que se utiliza o comboio. O Algarve em termos de comboio é aquilo que sabemos, mas mesmo que não seja comboio, que seja autocarro ou outra coisa qualquer, portanto a verdade é que os transportes públicos são deficitários e isso é um problema também em termos de mobilidade e quem quer chegar ao interior. Claro que há alternativas, obviamente que há táxis, há transferes, mas quem quiser recorrer a transportes públicos é complicado, e sobretudo para quem vive lá, não é? A questão da habitação é um aspecto determinante, e eu falo nisto porque tem sido um tema muito debatido no seio da cooperativa calheira, porque lá está a questão de manter a atividade empresarial no interior, que é fundamental, obriga que as pessoas também possam lá viver, mas para que as pessoas possam lá viver é preciso que haja habitação. E, neste momento, muitos de vocês saberão, melhor do que eu até, que a habitação é escassa, ou quando existe está a preços inflacionados. Este é um problema que para mim é um problema determinante no futuro do interior, porque se não conseguimos manter pessoas no interior, a atividade económica não continua, obviamente fica frágil,
E para quem trabalha na área do turismo como nós, que precisamos de facto ter parcerias e de parceiros locais que desenvolvam as suas atividades, torna-se muito mais complicado, não é? Eu posso-vos dar um exemplo muito simples, como o Ricardo e a Carolina que estão aqui a ouvir a conversa sabem bem disto. Uma parte dos alojamentos que existem onde havia Algarvena são geridos por pessoas, em alguns casos, com 70 anos, né? 70 ou mais anos. E, portanto, a situação que se põe aqui a curto prazo é que se estas pessoas um dia fecham os alojamentos, a utilização da Via Algarvena vai ficar, obviamente, complicada, não é? Então a pergunta é como é que se atrai gente nova que queira, de facto, aproveitar as oportunidades que existem no interior. Uma das questões tem a ver precisamente com a habitação, e a habitação é um tema muito, muito complicado, muito complicado mesmo. Depois, como é óbvio, não havendo gente nova a entrar no território, o pessoal que existe vai ficando mais velho, portanto o despovoamento é um fator, como sabem, é um fenómeno que está a acontecer todos os dias. A cooperativa está instalada em Carença. Nós, quando começámos a nossa empresa, também estivemos durante bastante tempo em Carença. Carença está a 10 km de Lolé e raro é o mês em que não morram pessoas em Carença, e como acontece em todo lado, mas gente nova a viver em Carença não existe, só estrangeiros. E, portanto, Carença está a meia hora do litoral. Né? Portanto, se estivéssemos a falar em Giões, ou estivéssemos a falar do Ameixal, a realidade obviamente é mais complicada. Portanto, se os territórios, mesmo próximos do litoral, estão neste processo, o que vai dar territórios do interior? Este processo de despovoamento é muito complicado. E depois, obviamente, que não há uma estratégia, e isto enfim, pode haver pessoas que digam que existe, mas não há. Não há uma estratégia integrada de desenvolvimento do interior. Uma estratégia que pegue nestes segmentos todos, de turismo, mas também outras questões como a agricultura, a floresta, etc., e que faça um plano sólido, com indicadores, com meios de medição, com a avaliação dos resultados. Não existe, não há, portanto, não existe. O que existe no Algarve são planos diretores municipais, muitos deles com 15 anos, que estão a ser revistos já há muitos anos e que não estão atualizados ao ponto de ir ao encontro destas novas tendências e destas situações como agora está a surgir com o coronavírus. Portanto, esta questão da estratégia de desenvolvimento é uma questão que falha já há muito tempo e, enfim, nós vendemos um instrumento que, de facto, olho para o território e penso como é que ele pode ser desenvolvido de uma forma muito concreta e pragmática, parece-me que é complicado em termos de desenvolvimento do interior. Bem, eu não vou alongar muito mais, porque era interessante depois nós podemos trocar aqui alguma conversa em termos de perguntas e respostas, mas queria só dar aqui uma nota a pessoal que esteja, empresários e sobretudo pessoal novo que está a pensar em abrir empresas. Eu vou depois partilhar convosco no final desta apresentação. Há um artigo muito interessante de um especialista em viagens. Ele deu uma entrevista há pouco tempo num site de viagens e ele faz uma lista enorme de recomendações e ele às tantas diz uma coisa para as startups e pergunta-lhe o que é que acham, se este é um momento para o pessoal novo abrir empresas. E a primeira reação que nós podemos vir a ter é pá, isto não é um momento para criar empresas. Mas eu concordo com o que ele diz, na verdade não, se calhar este até é o bom momento de abrir empresas. E isto porquê? Porque neste momento nós estamos todos no mesmo patamar. Isto significa o quê? Com a questão do coronavírus, nós estamos todos no mesmo nível. Portanto, a abrir uma empresa nesta área tem esta vantagem, que vamos todos partir do mesmo patamar, ou seja, estamos todos à procura de como é que vamos reinventar a nossa atividade nos próximos tempos, como é que vamos agarrar um novo mercado, porque de facto quem trabalha com o mercado internacional, como é o meu caso, nos próximos tempos nós vamos ter que pensar como é que vamos reorientar a nossa atividade, se queremos trabalhar, e portanto vamos ter que pensar no mercado nacional, não vai ser fácil, mas pronto, e portanto vamos ter que recomeçar quase do zero, e portanto nós estamos todos numa base comum, e portanto pensando bem, até pode não ser uma altura má para iniciar uma atividade. Pronto, nós sabemos que isto vai levar sempre meses, não é? A tornar-se sólido, não é? E por outro lado, deixa aqui um conjunto de aspectos interessantes, que já falámos várias vezes. Portanto, empresas que apostem na questão de um turismo mais sustentável, onde existe uma preocupação com a ligação direta com o cliente, com as questões de segurança, que promovam o contacto com os espaços naturais, cultura, etc. Tudo isso tem perspectivas de correr bem e pelo menos de vir a crescer com aquilo que já falámos anteriormente. E portanto eu não queria deixar esta nota porque de facto sabemos que as coisas não estão fáceis
Eu depois passo-vos a passar esta apresentação. Eu não queria deixar desta nota porque, apesar de tudo, no meio destes temporais que surgem, acabam sempre por surgir algumas oportunidades. Obviamente que os tempos não são de facto nada fáceis. O turismo neste momento está a ultrapassar uma situação muito negra, mas certamente que melhores tempos vão vir. O turismo é resiliente, não é? Nós temos que ser resilientes e temos que nos conseguir readaptar um bocado a esta nova realidade. Enfim,